O trecho de hoje do capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus nos traz Jesus dando uma missão muito específica para os seus 12 apóstolos. E nesse momento o texto de Mateus nomeia um por um os apóstolos. Esse trecho é importante não porque, primeiramente, nos traz historicamente o nome dos 12 apóstolos, mas pelo significado de dar esses nomes um por um. Como nós sabemos, na Bíblia o nome é muito importante. Ele está associado a quem é a pessoa, o que ela faz, ou seja, a identidade da pessoa. Jesus então nomeia um por um. Deus não nos considera números. Nós vivemos numa sociedade que nós somos tratados às vezes como números. Nós somos identificados pelo nosso CPF. Com o número do CPF, o governo sabe tudo da nossa vida, tudo que nós fazemos. Às vezes não sabe o nosso nome, mas sabe o nosso CPF. Mas Deus não nos trata assim. Deus nos trata pelo nome. Deus reconhece a nossa identidade pelo nome. Quem nós somos e quem nós fazemos, o que nós fazemos. Então o nome na Bíblia é muito importante. É a identidade da pessoa. No nosso batismo nós recebemos um nome que vai dizer quem nós somos e o que nós fazemos nessa vida. Então cada um dos apóstolos é chamado pelo seu nome, como que dizendo, Deus escolhe individualmente, pessoalmente, não nos trata como massa, não nos trata como número. Ou seja, Deus confere a cada um de nós uma importância muito grande. E Ele chama esses 12 pelo nome e dá a esse grupo uma missão. A missão aqui descrita nesse texto como uma capacitação para expulsar os espíritos maus e curar todo tipo de doença e de enfermidade. Ou seja, dá a eles uma missão e ao mesmo tempo a capacitação, o poder de exercer essa missão, de libertar as pessoas daquilo que as oprimem, daquilo que a impedem de viver. Essa é a primeira coisa importante nesse texto de hoje. Saber que nós temos um nome e que Deus nos chama pelo nome. E que Ele nos chama a exercer uma missão. Porque essa missão dada aos apóstolos é estendida a todos nós, de formas diferentes. E Deus chama cada um de nós pelo nome. E nos dá uma missão, e ao nos dar uma missão, Ele também nos capacita para exercer essa missão. A segunda coisa importante é que o nome dos 12 apóstolos, colocados aqui, mostra e nos confere uma genealogia, ou seja, uma árvore genealógica da igreja. A nossa fé nos foi transmitida pelo testemunho dos apóstolos, pela pregação dos apóstolos. Como nós sabemos, Jesus não escreveu nenhum livro. Tudo o que nós sabemos de Jesus veio do fato dos seus discípulos, a começar pelos seus 12 apóstolos, terem anunciado a pessoa, a mensagem e a figura de Jesus e terem testemunhado tudo isso com suas vidas. O que nós sabemos de Jesus é através dos apóstolos e dos seus primeiros discípulos. Se não fossem eles, nós não saberíamos quem é Jesus. E aí nós sabemos, através dos apóstolos, quem é Jesus, e sabemos através daqueles a quem os apóstolos transmitiram, não só a mensagem de Jesus, mas transmitiram também o poder que Jesus deu a eles. Os 12 apóstolos receberam de Jesus, foram comissionados por Jesus, receberam de Jesus algumas funções especiais, funções que eles transmitiram a outras pessoas. E essas pessoas transmitiram a outras até os dias de hoje. Hoje, nós chamamos de bispos aqueles que sucedem os apóstolos.
Ao longo de 2000 anos foi feito assim. Os apóstolos foram comissionados por Jesus e comissionaram outros, e outros, e outros, e outros, sucessivamente. Então, a nossa igreja, ela tem uma genealogia. Nós temos uma árvore genealógica. Assim como temos uma árvore genealógica biológica, nossos pais, avós, bisavós, assim. Se nós retrocedermos na história da igreja, nós vamos ver que cada um de nós foi batizado por alguém que recebeu uma ordenação de um bispo, que foi ordenado por outro bispo, por outro bispo, por outro bispo, por outro bispo, até chegar em um dos apóstolos. E os apóstolos estão ligados a Jesus. Então nós temos uma origem na história, temos uma árvore genealógica religiosa. O catolicismo não caiu pronto do céu, ele foi sendo construído ao longo da história, a partir de Jesus. Isso é importante, porque nós podemos ter certeza de que a nossa fé é genuína, porque uma das funções básicas do bispo, e sobretudo daquele bispo que está em Roma, que nós chamamos de Papa, é fazer com que a nossa fé não se perca, nossa fé não se desvie. É nos ajudar a experimentar isso que o Salmo vai dizer no refrão: buscar constantemente a face de Deus. Quando a gente busca alguma coisa, nós corremos o risco de errar o caminho. A função dos bispos, tendo a cabeça ao bispo de Roma, no bispo de Roma, Pedro vem sempre em primeiro lugar aqui na lista dos apóstolos. E o bispo de Roma é Pedro, cuja função principal é não deixar que a nossa fé se perca. E aí nós nos lembramos que nossa arquidiocese está sem um bispo no momento. Então nós esperamos em Deus que esse bispo seja nomeado logo, para que ele nos ajude a buscar constantemente a face de Deus. É o que está colocado na primeira leitura. Nessa semana nós estamos lendo textos do livro do profeta Oséias. E o profeta Oséias, ele tenta fazer com que o povo volte à fidelidade a Deus, ou seja, com que o povo volte a buscar a face de Deus, porque o povo havia se afastado de Deus. E Oséias trata a relação de Deus com o povo em termos de casamento. Deus como o esposo, o povo como a esposa. E o objetivo dele é ajudar o povo a reencontrar de novo a face de Deus. Essa é a função das autoridades na igreja, sobretudo dos bispos. E os bispos compartilham o poder deles, a função deles, em graus diversos, com os padres e com os diáconos. Então, se eu tivesse oportunidade de fazer um retroceder na história, eu perceberia que eu fui ordenado por um bispo, que foi ordenado por outro bispo, até chegar a um dos apóstolos. A mesma coisa o padre Antônio. Eu fui ordenado diácono por Dom José Freire Falcão. O senhor também foi Dom José Freire Falcão? Então nós temos a mesma raiz, ele como padre e eu enquanto diácono. E Dom Falcão foi ordenado por um outro bispo, que foi ordenado por um outro bispo, e no final das contas está ligado a um dos apóstolos. Essa é uma das coisas, a segunda coisa que nós aprendemos hoje. Nós temos uma ligação direta com o próprio Jesus, enquanto cristãos. E terceiro, a missão dada aos apóstolos é também a nossa missão de uma forma diferente. Cada um de nós, na nossa condição de vida, seja como padre, seja como diácono, seja como leigo, nas várias funções, nós também devemos nos ajudar uns aos outros a retornar à fidelidade a Deus, a buscar constantemente a face de Deus na nossa vida. E fazer isso só depende da nossa abertura a Deus, da nossa criatividade.
porque Deus está sempre nos iluminando e sempre nos fortalecendo para voltar para o convívio com eles. E que nessa noite nós possamos nos associar às orações da igreja em Brasília, para que a nossa arquidiocese tenha, o mais brevemente possível, o seu novo pastor, e que ele nos ajude a buscar constantemente a face de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo.